Sejam muito bem-vindos, meus amigos, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e bora ver como criar um personagem 3D com movimentação na Unreal Engine. Em jogos com visão em terceira pessoa, você vai precisar de um modelo e uma câmera para compor o personagem do jogador, e é isso que nós vamos criar hoje. Esse vídeo é parte de um curso completo que eu estou desenvolvendo pelo Apoia-se, e por isso tentei incluir o máximo de informação possível sobre cada etapa. Então, para evitar que o vídeo fique muito longo e o YouTube queira vir até minha casa para tirar satisfação, eu dividi esse assunto em dois vídeos. Neste, nós vemos o sistema de input da Unreal, criamos uma blueprint de personagem com câmera e programamos todos os comandos de movimentação. No seguinte, nós faremos a animação usando do Blend e Animation Blueprint. Então se inscreve e ativa o sininho para não perder as notificações dos vídeos. Muito bem, estamos aqui com o nosso projeto aberto. Nosso objetivo hoje é fazer um personagem que se move para frente, para trás, para um lado, para o outro e corre quando eu aperto o Shift, sempre olhando na direção do movimento, e que se eu mover o mouse, a câmera se move ao redor dele. Para isso, a gente vai usar o personagem que a gente importou num vídeo anterior, que é esse astronauta aqui, que está disponível lá no meu Apoia-se. Ele tem aqui uma animação de idle, para quando ele está parado, uma de walk para caminhada e uma de corrida. Mas você pode usar qualquer personagem para poder fazer isso. Você vai poder seguir exatamente os mesmos passos, desde que você tenha uma animação de idle, uma de corrida e uma de caminhada. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser definir os comandos, os inputs. Para isso eu vou vir aqui em Edit, Project Settings. Aqui nessa aba da esquerda eu vou descer e procurar por Input, e aqui a gente vai criar uma série de inputs. Por que eu estou criando isso aqui e não chamando os comandos do keyboard direto dentro da blueprint do personagem? Porque esse sistema aqui me dá a opção de, no futuro, alterar a tecla que chama cada ação sem que eu precise mexer em nenhuma blueprint. Digamos que eu tenha outros personagens e tudo mais, eu não tenho que ficar entrando em cada um deles e alterando. E se eu estou usando o teclado, por exemplo, e eu quero adicionar suporte para controle, eu posso usar o mesmo input. Vamos ver como é que isso funciona, começando aqui com esse Axis Mappings. E se você estiver usando um projeto base, ou se você tiver importado conteúdo de algum projeto base para dentro do seu projeto, você já vai ter algumas informações aqui. Mas eu quero começar do zero, então eu vou deletar tudo e a gente vai fazer junto cada um desses passos. Então aqui no Axis Mappings eu vou adicionar um comando para que ele se mova para frente e para trás. Para ele se mover para frente, eu vou usar o W. Então você vem aqui e identifica qual é o botão que você quer para isso. Eu vou selecionar aqui em Keyboard W. Scale eu vou deixar em 1. E quer dizer que quando eu chamar o comando mover para frente, ele vai voltar o valor de 1. E lá quando a gente for fazer a programação do personagem, isso vai fazer com que ele ande para frente. Ainda dentro do mover frente e trás, eu vou adicionar um segundo comando, que é o S, para que ele possa andar para trás. E a única diferença é que aqui no Scale eu vou multiplicar por -1. E com isso eu consigo fazer com que ele se mova para frente e para trás usando o mesmo mapeamento aqui. E é por isso que esse sistema aqui é tão bacana. Vamos adicionar aqui um outro para que ele possa se mover para a direita e para a esquerda. E usando a mesma noção, a gente vai usar aqui o D para ele se mover para a direita. Vou manter a escala em 1. E para poder mover para esquerda, a gente vai usar a tecla A. E a mesma coisa, para garantir que ele faça o movimento na direção inversa, a gente só bota aqui uma escala de -1. Eu quero também que o mouse possa fazer a câmera girar para a direita e para a esquerda, e para cima e para baixo. Então eu vou adicionar aqui mais um mapeamento. Eu vou chamar aqui de mover horizontal, para ele poder fazer o movimento para a direita e para a esquerda. E o comando que vai fazer isso vai ser o mouse X, que é o movimento do mouse na direção X. Posso adicionar mais um Mappings e chamar ele de mover vertical e dar para ele o mouse Y, para ele pegar o movimento do mouse na vertical. Aqui eu vou manter a escala de 1 agora, mas depois a gente vai voltar e multiplicar ela por -1, mas eu quero mostrar o que acontece se eu mantiver esse 1 aqui. Pois muito bem, com isso daqui a gente vai conseguir movimentar o personagem, falta apenas um botão para ele poder conseguir correr. Aí, para isso a gente vai usar um Action Mappings, e aqui vem a diferença entre os dois. Veja que o Axis Mappings, ele retorna para a gente um valor entre 0 e 1. E é por isso que a gente usa ele para poder fazer as movimentações. Se eu estiver usando um gamepad, por exemplo, para poder mover para frente e para trás, quando o controle está pela metade para frente, ele vai estar retornando, por exemplo, um 0,5, a aceleração vai estar um pouco menor. Claro que no teclado ele vai retornar 1 direto. A diferença para o Action Mappings é que ele retorna apenas sim ou não. E aí, para poder correr,
eu vou usar a tecla Shift. Então quando o jogador estiver se movendo com o Shift apertado, o personagem vai correr. É simplesmente tá apertado ou não. E por isso eu vou usar o Action Mappings. A gente também usa um Action Mappings para poder fazer pulo, se agachar, atirar e outros comandos que precisem de uma resposta sim ou não. Então aqui eu vou procurar por Left Shift para que ele possa correr com o Left Shift apertado. E com isso a gente fechou, como eu comentei. A gente vai voltar aqui para poder trabalhar nesse mover vertical, mas quando for o momento oportuno a gente vai falar sobre isso. Vamos agora criar uma blueprint para esse personagem. Eu vou clicar com o botão direito, Blueprint Class Character. Se você não entende muito porque eu estou usando a blueprint do tipo Character, eu tenho um vídeo explicando isso bem detalhadamente, dá uma conferida lá, mas a gente vai usar para esse personagem a blueprint do tipo Character. Ela vem com uma série de pré-programações aí que vai nos ajudar. Eu vou chamar ele aqui de astronauta underscore BP. Posso abrir. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser selecionar aqui o Mesh, vir aqui em Details, Mesh, e vou escolher a malha do astronauta, que é o nosso personagem. Veja que ele vai estar aqui virado para o lugar que não é o que a gente quer que ele fique virado para a mesma direção onde está essa seta azul. Essa seta azul ela marca a direção do controle, e a gente vai usar isso para poder fazer a programação de movimentação. Então o que a gente vai fazer é fazer com que ele esteja girado diretamente para ela. Eu vou aplicar aqui na rotação -90, para ele poder ficar virado certinho. Eu vou abaixar aqui, eu quero que ele esteja dentro dessa cápsula. Essa é a cápsula de colisão, é ela que colide com o mundo e não a malha do personagem em si. Assim ela faz uma colisão um pouco mais simples. E agora eu vou querer adicionar a esse personagem uma câmera. Então eu vou clicar aqui na Capsule Component, veja que está tudo dependente dela, tanto essa seta quanto a malha. E eu vou fazer com que ela continue da mesma forma. Eu vou aqui em Add, vou procurar por Camera, e ele vai adicionar automaticamente uma câmera aqui. E eu posso fazer tudo usando essa câmera, mas se eu tiver um Spring Arm entre a câmera e o personagem, eu consigo alterar a posição da câmera e o próprio Spring Arm consegue identificar, às vezes, obstáculos no meio do caminho e desviar para poder manter o personagem sempre dentro do foco. Então é uma boa prática utilizar o Spring Arm. Então eu vou de novo selecionar o Capsule Component, vou clicar em Add e vou procurar por Spring Arm. E agora eu vou clicar na câmera e arrastar ela para cima do Spring Arm, para que a câmera fique submetida ao Spring Arm. Veja que automaticamente ela foi movida para trás e ela fica na ponta do Spring Arm, a outra ponta dela fica no personagem. E aí, ao invés de mexer nas posições da câmera e tudo mais, eu trabalho com o Spring Arm. Se eu quero, por exemplo, que a câmera fique um pouco mais longe, eu posso aumentar o Target Arm Length para 600 aqui, ela vai fazer essa alteração. Se eu rotacionar o Spring Arm, a câmera rotaciona também. Utilizar o Spring Arm para poder fazer essas modificações poupa alguns bugs aí para frente. É uma boa prática, vai. Não é uma coisa obrigatória, mas ajuda bem. Eu vou compilar e salvar. Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo agora. Se eu voltar aqui para o projeto, e se eu der o play, vamos ver que nada está acontecendo, porque eu ainda não disse para Unreal que esse é o personagem que eu quero que seja usado. Se eu vier aqui na aba World Settings, vier aqui em Game Mode, em Default Pawn Class, eu posso trocar para o personagem que eu acabei de criar, que é o Astronauta BP. Se eu der o play de novo, ele vai estar aparecendo ali. Obviamente ele não se movimenta, não faz nada, porque eu ainda não tenho programação para isso, mas veja que a câmera já está na distância que a gente definiu com o Spring Arm, e que a malha do personagem já aparece aí, e a gente pode passar para programação. Para isso a gente vai vir aqui em Event Graph, e agora a gente vai usar aqueles inputs que a gente criou lá. Se a gente volta aqui em Project Settings, eu chamei aqui de mover frente e trás. Se eu clico com o botão direito aqui no Event Graph e procuro por mover frente e trás, ele já criou para mim o nó com esse input. E vai funcionar com o W e com o S. Se eu puxar essa seta para poder dar continuidade a essa ação e procurar pelo nó Add Movement Input, eu posso dar as informações para que isso daqui se transforme em movimento. Esse nó só existe aqui porque a gente tem esse Character Movement. Essa é uma das vantagens da gente estar usando a blueprint do tipo Character. Aqui em Access Value, a gente vai passar aqui para o Scale Value para que ele dê a informação se a gente está apertando W ou S, ou seja, se ele está dando 1 ou -1. E agora a gente precisa dar o World Direction, a direção para onde a gente quer que seja aplicado esse movimento. Para isso eu preciso pegar a rotação do controle, lembra da importância da seta que a gente comentou ali atrás? Eu clico com o botão direito, Get Control Rotation, e eu quero pegar a direção para frente do controle. Eu já sei que a direção da frente é onde essa seta aqui está mostrando. E como essa é a direção que o personagem está olhando, quando eu clicar para poder andar para frente, ele vai andar na direção certa. Então eu vou pegar aqui Get
Forward Vector, para ele me dar a informação de qual é a frente do controle. E eu vou aplicar aqui em World Direction. Se a gente compilar e salvar, a gente já pode testar. Eu posso dar o play aqui e veja que se eu aperto W ele vai para frente, se eu aperto S ele vai para trás. O resto ainda não funciona porque eu ainda não implementei, mas nós vamos fazer isso agora. Vamos chamar aqui o mover direita e esquerda. Eu vou copiar esse Add Movement Input, Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar ele na sequência do evento aqui, mover direita e esquerda. Vou colocar o Axis Value dele aqui, para ele poder me dizer se ele está apertando para A ou D, 1 ou menos 1. E agora eu não quero mais o Control Rotation, a parte da frente dele, eu quero a direita dele. E para isso também tem um nó que chama Get Right Vector. E eu coloco essa informação aqui em World Direction. Se eu der o play, agora o meu personagem se move para todas as direções. Mas, quando eu giro o mouse, a câmera ainda não se movimenta. Vamos trabalhar nisso agora. Clicando com o botão direito, eu vou procurar por mover horizontal e por mover vertical. Para mover horizontal, eu vou procurar pelo nó Add Controller Yaw Input. E vou conectar o Axis Value diretamente nesse valor aqui. E para mover vertical, eu vou procurar Add Controller Pitch Input e vou fazer a conexão aqui. Para poder explicar esse Yaw e esse Pitch, vamos voltar aqui em Viewport. Veja que aqui no canto a gente tem um eixo verde, um azul e um vermelho. O vermelho é o X, o Z é o azul e o verde é o Y. O Roll, Pitch e o Yaw tem a ver com a rotação ao redor de qual eixo. Então o Roll é ao redor do eixo X, não é o movimento que a gente quer que ele faça com a câmera. Ao redor do eixo Z, sim, porque se a câmera gira ao redor do eixo Z, que é o Yaw, ela vai fazer um giro na horizontal, no plano XY. E se ela gira ao redor do eixo verde, o eixo Y, é como se ela estivesse subindo e descendo, ou seja, no plano XZ. Mas de forma simplificada, nesse caso aqui, o Yaw está fazendo o giro horizontal e o Pitch o giro vertical. Se a gente compilar e salvar, a gente pode testar isso. Então agora, se eu giro o mouse na horizontal, ele funciona, ele gira para todos os lados. E se eu giro ele para vertical, você vai ver que não vai estar funcionando. Bom, agora entra um negócio que eu comentei no vídeo passado sobre os menus com botões infinitos da Unreal. Acontece que de uma versão para outra, os botões, esses cheques aqui, vão mudando os que já vêm naturalmente apertados. Por algum motivo, eles definem que quando você cria uma blueprint, alguns desses itens aqui vêm checados e outros não. No caso da Unreal 5.2, tiveram algumas modificações em relação aos modelos antigos, Unreal Engine 4 e tudo mais, mas a gente vai ver aqui o que precisa estar marcado e o que precisa estar desmarcado para toda essa movimentação funcionar certinho. Inclusive, uma coisa que a gente quer que aconteça é quando eu apertar o S, o personagem ande na direção do S, mas ele olhe para a direção que ele está caminhando. Eu não quero que ele ande de costas. E quando eu apertar o D e o A, eu quero que ele esteja virado para a direção onde ele está se movendo. A gente vai garantir que isso aconteça também. Vamos começar acertando a câmera. Eu vou selecionar o Spring Arm. Aqui em Details, eu vou em Use Palm Control Rotation. E eu vou garantir que esse valor esteja marcado como verdadeiro. Se eu der o play, agora você vai ver que ele se move na vertical, a câmera, e na horizontal também. Só que se eu empurro o mouse para frente, ele desce. E se eu empurro o mouse para trás, ele sobe. É um negócio meio como se eu estivesse pilotando um avião, como se eu estivesse usando uma manete de avião. É até interessante porque esses conceitos de pitch, yaw e roll tem a ver com a aviação bastante aí. Então, é isso que eu estava falando que a gente ia alterar aqui no Project Settings. Veja que na horizontal ele vai estar funcionando bem, mas na vertical você vai querer que esse valor aqui esteja multiplicado por -1. É uma questão de convenção de sinais, é convencionado que isso funciona dessa forma, então por isso que você tem que ter o -1. E agora, se a gente der o play de novo, você vai ver que a câmera vai estar funcionando conforme o esperado. Vamos acertar agora a movimentação e o personagem ficar virado para o lado certo aí. Para isso, eu vou selecionar esse primeiro item aqui, que está escrito como Astronauta BP Self, ou se você tiver usado uma outra nomenclatura, vai ter o nome da sua blueprint aqui e o Self do lado. Com ele selecionado, eu vou vir aqui na aba Details e eu vou procurar pelo menu Palm. Para poder ficar mais fácil, eu posso vir aqui em Search e digitar o nome desse menu. E ele vai me dar aqui direto os valores e eu vou garantir que o Use Controller Rotation Yaw esteja desmarcado. Por último, eu vou selecionar o Character Movement
vou procurar aqui por Character Movement Rotation Settings e vou garantir que o Orient Rotation to Movement esteja marcado. Agora eu posso compilar, salvar e testar. E veja aí que agora o nosso personagem se vira para a direção que ele está caminhando e que a câmera funciona perfeitamente. Bora agora fazer esse personagem correr quando eu apertar o Shift. Lembra que eu criei para isso um comando chamado correr. E tudo que eu vou fazer aqui é alterar a velocidade máxima de caminhada. Se você clicar aqui no Character Movement, você vai ver que ele tem settings para caminhada, para pulo, para natação, para crouch. Ele tem uma série de coisas pré-programadas que você pode ou não usar. Mas ele não tem um para corrida. Mas é muito fácil, porque ele tem aqui uma velocidade máxima de caminhada. E se eu mudo a velocidade máxima de caminhada durante o jogo, vai dar a impressão de que ele está correndo. Eu complemento isso com a animação e a gente dá para o jogador a sensação de que ele está correndo. Então eu vou clicar aqui no Character Movement, vou arrastar ele aqui para dentro da Blueprint para poder pegar uma referência desse componente e eu vou pegar aqui a referência da variável velocidade máxima de caminhada, Max Walk Speed, e eu vou escolher o Set Max Walk Speed porque eu quero mudar esse valor. Quando isso aqui tiver clicado, eu quero que a velocidade máxima de caminhada dele passe, por exemplo, para 1000. Lembrando que atualmente a velocidade dele é 600 como caminhada. E quando eu soltar esse botão, eu volto o valor da velocidade máxima de caminhada para 600. Conecto aqui o Character Movement aqui no Target. Posso compilar, posso testar. E agora, se eu aperto o Shift, veja que ele aumenta a velocidade. Se eu solto, ele diminui. Se eu aperto, ele aumenta. Se eu solto, ele diminui. E a gente tem aí um personagem que pode correr. Se você quer fazer o download do Astronauta com as animações que eu estou usando nesse tutorial e esse projeto com essa blueprint comentada, confere o meu Apoia-se, é só seguir o link na descrição. Lá você ainda tem acesso a um documento de texto com o roadmap, onde eu indico uma sequência de vídeos aqui do canal para que você crie o seu jogo. Para saber como funciona, assista o vídeo indicado no card. É graças aos fantásticos apoiadores que esse projeto pode continuar. Meu muito obrigado. Lembre-se de curtir e compartilhar o vídeo. Um grande abraço e até mais!